Kuwait, 15 de agosto de 2009, em uma cerimônia de casamento, ocorreria um dos casos mais sinistros daquele país. Tudo isso por causa de ciúmes. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Antes da gente ir para a história de hoje, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e se já for e ainda não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer. Ah, gente, só mais uma coisa. Eu também produzo conteúdo lá na minha rede social privada no Instagram. Então, para quem gosta muito desse tipo de conteúdo, fica a dica, meu arroba tá aqui e vai ser um prazer ter vocês lá. Agora, bora para a história. Nasra Youssef Mohammed, de 23 anos, e Zaid Zafiri, de 36, se casaram quando ela tinha 17 anos e ela logo concebeu a primeira filha do casal em 2003. Depois, em 2006, veio o segundo filho. A mulher lutava contra algum tipo de problema mental e, como em alguns lugares ainda há um estigma sobre a saúde mental, eles nunca se preocuparam em tratar e, por isso, ela nunca foi diagnosticada. Nasra era conhecida por ser impulsiva, errática e geralmente imprevisível em seu dia a dia. Mas apesar de seus problemas mentais e comportamentais, o casal vivia uma vida relativamente feliz. Ela ficava em casa, cuidando dos filhos, e Zaid ia trabalhar e conseguir o sustento da família, como é de costume naquela região. Conforme o tempo foi passando, a saúde mental de Nasra foi se agravando, principalmente porque seus dois filhos tinham necessidades especiais e exigiam mais atenção e trabalho que uma criança normal. Isso acabou deixando a mulher extremamente estressada e o casamento começou a ter problemas. Mas a verdade é que Zaid não se importava em ajudar a esposa quando chegava em casa. Ele geralmente estava cansado e não queria lidar com aquela situação. Além do mais, o homem julgava Nasra como uma esposa ruim, por ela ter concebido 2 filhos especiais. Por conta disso, Zaid decidiu ter uma nova esposa, o que era legal no Kuwait e religiosamente aprovado, já que lá homens podem ter várias esposas, portanto, que eles consigam as mantê-las. Enquanto sua esposa estava em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos, Zaid se cadastrou em um Match Market, que é um app de relacionamento que mede a compatibilidade com outras pessoas. Para Nasra, isso apenas agravou seus problemas mentais, pois ela começou a pensar que Zaid a abandonaria assim que tivesse uma nova esposa e essa lhe concedesse um filho saudável. E assim, para ela, ele provavelmente a deixaria na miséria, sem falar que seria um motivo de humilhação perante a sociedade. Mas toda essa frustração, ciúmes e desgosto que ela estava sentindo naquele momento, ela não deixava transparecer, já que ela conseguia disfarçar muito bem seus sentimentos e fingir que estava tudo bem. Até que na primeira semana de agosto de 2009, Zaid anunciou ter encontrado sua segunda esposa e que eles se casariam apenas em algumas semanas. Assim, embora Nasra estivesse internamente furiosa, ela mais uma vez manteve a calma e simplesmente decidiu pensar em como faria seu marido pagar por todo o sofrimento que ele estava lhe causando. A verdade é que ela estava disposta a esperar pelo momento certo. Em 15 de agosto de 2009, Zaid Zafiri estava comemorando seu segundo casamento com a esposa que não teve seu nome divulgado. O evento era realizado em um lugar ao ar livre, em como no Kuwait as temperaturas podem chegar facilmente a mais de 50 graus Celsius. Os noivos colocaram 2 tendas grandes e bem decoradas para abrigar seus mais de 200 convidados em um local mais fresco. O costume da região é que o casamento seja comemorado com gêneros separados
Então, uma tenda era para homens e a outra para mulheres e crianças. Isso acontece porque permite que as mulheres retirem o hijab, que é aquele véu que as mulheres muçulmanas usam na cabeça para que elas pudessem ficar mais relaxadas enquanto estão longe dos homens. Do lado de fora havia um local para todos se divertirem em conjunto, onde os convidados poderiam felicitar os noivos e dançar. A festa, de fato, era muito luxuosa. Lá tinha comida holandesa, flores importadas, músicos que vieram de Paris. Ao todo foi gasto pelo menos $100.000. Após o matrimônio, alguns convidados começaram a sentir um cheiro de fumaça e logo eles puderam ver que a tenda das mulheres estava pegando fogo. Em questão de apenas 3 minutos, todo o local havia sido engolido pelas chamas. A tenda tinha apenas um local de saída e logo o pânico tomou conta do local. Alguns conseguiram escapar, mas o fogo só aumentava e ficava cada vez mais difícil sair daquele lugar, o que fez com que várias pessoas ficassem presas do lado de dentro enquanto o fogo atingia temperaturas escaldantes de 564 graus Celsius. O corpo de bombeiros foi acionado e eles chegaram em menos de 5 minutos, mas todo o casamento já havia sido arruinado. Aqueles que não conseguiram sair da tenda perderam suas vidas. Ao todo, foram 41 mulheres e 8 crianças. Tanto Zahed Safid como sua nova esposa escaparam com vida e sem nenhum ferimento, mas o que era para ser um momento de felicidade entre as duas famílias acabou sendo um momento terrível. Os corpos encontrados no local não eram possíveis de serem identificados sem que fossem feitos exames de DNA e de arcada dentária. Esse incêndio se tornou uma das maiores tragédias do Kuwait e foi televisionado por emissoras locais que mostravam o tamanho da destruição. Até mesmo os carros dos convidados que estavam no estacionamento acabaram sendo totalmente destruídos pelas chamas. Os hospitais mais próximos estavam lotados, pois além das vítimas fatais, cerca de 90 pessoas ficaram feridas e procuravam por ajuda, 15 delas em estado muito grave. Meia hora após o incêndio, tudo o que havia ficado eram apenas armações de metal. Inicialmente, pensou-se se tratar de um incêndio acidental e que alguma pane elétrica tivesse sido responsável pelo ocorrido, ou que talvez alguns dos carvões utilizados para queimar incensos tivessem encostado em algum material inflamável. Mas após o corpo de bombeiros conseguir apagar as chamas para uma perícia, foi descoberto algo terrível. O incêndio era criminoso. Haviam indícios de que alguém teria utilizado algum produto inflamável para dar início ao fogo. Isso era muito preocupante para todos, pois implicava que alguém naquela festa era responsável. Mas quem seria e qual seria o motivo dessa pessoa? A notícia foi um choque para todos, principalmente para os noivos, pois eles eram muito queridos na comunidade e não podiam imaginar quem faria uma coisa dessas. Com isso, no dia seguinte, os investigadores pediram uma cópia da lista de convidados e começaram a chamar um por um para interrogatório. Uma das primeiras pessoas a serem chamadas foi Nasra Youssef Mohammed, a primeira esposa do noivo. Em poucos minutos durante seu interrogatório, mesmo antes de se aconselhar com o advogado, a mulher confessou ser a responsável por toda aquela tragédia. Segundo o testemunho apresentado na delegacia junto aos investigadores, Nasra afirmou que ficou na festa observando quando e como poderia se vingar de seu marido no dia que ele julgava ser o dia mais feliz de sua vida. Em um certo momento, ela teria visto um recipiente com gasolina utilizado para manter os geradores do local funcionando e algumas brasas que eram utilizadas para acender os incensos. Então Nasra teve a pior ideia de todas. Ela jogou gasolina na tenda onde as mulheres estavam, pois tinha visto a nova noiva de seu marido entrando ali. Logo, as chamas tomaram conta do local,
com cerca de 120 mulheres e crianças dentro. O que ela não sabia é que entre o meio tempo onde ela preparava tudo, a nova esposa do marido havia saído daquele local. Alguns minutos depois, um advogado foi designado a ela e ela imediatamente mudou sua versão original, dizendo que ela havia apenas jogado uma tal água amaldiçoada em torno da tenda e que ela não sabia que aquele líquido se tratava de gasolina, tirando assim toda a sua responsabilidade sobre o crime. Ela então solicitou que toda a sua confissão fosse formalmente mudada e disse também que tinha confessado sob coação policial quando ela estava sem o seu advogado. Mas essa moção foi negada e sua confissão inicial se tornou oficial. Mas os procedimentos legais para esse caso irão sofrer várias reviravoltas ao longo dos próximos anos. Enquanto a mulher estava presa, foi descoberto que ela estava grávida de seu terceiro filho com Zayed, o que era um grande problema, pois a pena capital no Kuwait prevê que mulheres grávidas não podem ser condenadas a perder a vida, e eles queriam que ela fosse condenada à morte por todas as vidas que ela tirou por um motivo tão torpe como ciúme pelo seu marido. Ao invés disso, ela poderia apenas ser condenada à prisão perpétua, conforme a legislação do país. Inicialmente, a promotoria pediu a pena de prisão perpétua, mas 2 meses depois, durante um exame, eles descobriram que ela não estava mais grávida e o processo pôde ser alterado para pena capital. Durante o julgamento, ela alegou que seu marido havia subornado um guarda na prisão para lhe dar uma medicação forçada, que acabou resultando na perda de seu bebê. Mas essas alegações nunca foram provadas e nunca de fato se soube se ela tinha forjado o exame de gravidez apresentado pelo seu advogado. O estranho de tudo isso é que Nasra nem ao menos acionou os médicos da prisão quando supostamente teria perdido seu bebê. Em março de 2010, o juiz julgou que Nusra não merecia nenhuma clemência por seus atos, e essa opinião também era compartilhada pelo público em geral no Kuwait. Ao todo, após mulheres que foram internadas em estado grave também terem sucumbido, Nasra tirou a vida de 49 mulheres e 8 crianças, tudo por uma crise de ciúmes. Na prática padrão do tribunal naquele país, se permite que as famílias das vítimas renunciem aos direitos de retribuição, que é basicamente como se os familiares perdoassem o criminoso pelos seus crimes cometidos contra seus entes queridos, permitindo assim que eles escapem da pena de morte. Assim, bastava apenas que uma única família concedesse o perdão a Nusra, para que ela escapasse da pena capital. Mas ninguém a achou digna do perdão e então o processo por pena capital continuou vigente. A defesa de Nusra apresentou diversas desculpas, tentando fazer com que o júri e o juiz lhe concedessem uma pena mais branda, inclusive apresentando o fato de que ela tinha problemas mentais nunca tratados. Mas quando foram questionados quais eram esses problemas, ninguém soube responder. Sendo assim, essa proposta de defesa foi anulada e ninguém do júri acreditou nessa teoria. Eles também apresentaram a outra versão, onde ela dizia que não sabia que aquele líquido era gasolina, mas sim somente uma água, da qual ela mesma tinha lançado uma maldição sobre o casamento de seu marido. Mas o que ela não esperava é que havia uma testemunha que havia visto tudo e que apareceu para dar seu depoimento no julgamento. Essa testemunha era uma empregada de Nusra que a viu jogando gasolina em volta da tenda e logo em seguida acendido um isqueiro ateado fogo propositalmente na tenda. Com isso, os advogados não conseguiram mais argumentar a inocência de Nusra e ficou claro que ela havia premeditado e tirado a vida daquelas pessoas propositalmente. Assim, ela foi condenada a perder a sua vida. Como eu falei anteriormente, a nova esposa de Zayed saiu ilesa. No entanto, a sua mãe e sua irmã acabaram perdendo suas vidas naquele incêndio.
Nusra Youssef Mohammed, de 23 anos, foi a primeira mulher da história do Kuwait a receber a pena de morte, pois geralmente as mulheres recebem penas mais leves naquele país. Mas devido às circunstâncias e ao escândalo que esse caso se tornou para outros países, trazendo vergonha e humilhação para eles, ela teve a maior pena aplicada no país. Em 25 de janeiro de 2017, a sentença de Nusra foi finalmente executada. Ela foi uma das 7 pessoas que foram perder as suas vidas com um laço no pescoço naquele dia. Geralmente, a mídia está autorizada a estar presente nesses eventos e transmiti-los nas TVs locais. Mas nesse mesmo dia, havia uma outra pessoa condenada à pena capital que era membro da família real, e por esse motivo, a mídia não pôde estar presente. Até hoje, as organizações de direitos humanos afirmam que tudo o que aconteceu poderia ter sido evitado caso o problema mental de Nusra tivesse sido diagnosticado e tratado. Eles acreditam que ela tenha sofrido de depressão pós-parto, que assola um altíssimo número de mulheres no mundo todo. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês. Fica aqui toda a minha gratidão e até o próximo caso sinistro.